pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Professor Chagas e hoje para mais uma aula do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaúsu, Goiás. Mas antes eu quero só lembrar que ficou pronto o nosso simulado com 65 questões, 25 questões da Lei Orgânica, 25 questões do Estatuto dos Servidores e 15 questões da Lei 13.022 de 2014. Para você estar aí gabaritando essa legislação, tá certo? Mas antes eu já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo, tanto no Distrito Federal como em especial aqui no estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no estado do Tocantins. Já são 4 estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los aí na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aqui do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, hoje nós vamos estudar as formas de provimento. As 3 formas anteriores eu não vou estar comentando, tá certo? Porque elas já foram julgadas inconstitucional pelo STF, então a gente vai se atentar só nessas que geralmente são alvo de questão de prova. Nós vamos começar aqui pela reintegração. A reintegração é o reingresso no serviço público de funcionário demitido ou exonerado ilegalmente com ressarcimento de todos os prejuízos decorrentes do afastamento. Para vocês decorarem aqui a reintegração, vocês têm que ficarem atentos a 2 detalhes: demissão e exoneração. E só lembrando que se no final do processo ficar constatado que o servidor é inocente, então ele receberá todo o ressarcimento dos prejuízos decorrentes aí do afastamento. Como fala aqui o parágrafo 1º, né? Tem que ser decorrente de uma decisão administrativa ou judicial. Então, o servidor se achou prejudicado, ele vai entrar aí tanto na esfera administrativa como judicial para estar revertendo essa decisão, tá certo? Parágrafo 2º. A reintegração ela será feita no cargo anteriormente ocupado, se houver sido transformado no cargo resultante da transformação, se extinto em cargo de vencimento equivalente, respeitada a habilitação profissional. Então, depois que o servidor for julgado inocente, então ele tem que voltar ou para o seu cargo ou para o cargo que tiver sido transformado. De todo jeito, a administração pública tem que estar aproveitando ele, reintegrando ele em outro cargo. Parágrafo 3º. Reintegrado o funcionário que lhe houver ocupado o lugar será exonerado ou, se ocupava outro cargo, este será reconduzido, sem direito à indenização. Vamos entender isso aqui. É bem complicado, tá certo? Ainda não há uma jurisprudência a respeito disso. Então, o que está aqui na lei nós vamos seguir. Mas, se porventura acontecer isso, a pessoa pode recorrer aí na justiça, porque a pessoa não tem culpa. Ela já passou no concurso público, tomou posse, então não há por que ela ser exonerada. Então a administração pública tem que aproveitar ela em outro cargo. Então, se o cargo tivesse sido ocupado, aquela pessoa que ocupava o cargo, ela tem que ser reconduzida ao cargo que ela ocupava, se servidor público. Se é um cargo em comissão, ele será exonerado. No caso do servidor público, não. O servidor público efetivo, a administração pública tem que estar realocando ele em outro cargo. E sem direito à indenização. Parágrafo 4º. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado quando for julgado incapaz. Então, para que esse servidor possa estar retornando aos quadros da administração pública, ele será submetido a uma inspeção médica, né, que vai dar um atestado ali se ele está apto a voltar para o cargo, ou se vão aposentá-lo, se ele for julgado incapaz. Seção 6. Do aproveitamento. Artigo 37.
O aproveitamento é o reingresso ao serviço público de funcionário em disponibilidade, em cargo igual ou equivalente quanto à natureza e remuneração ao anterior ocupado. Então, o reaproveitamento fará para aquele servidor que está em disponibilidade, que a administração pública, que teve ali o seu cargo extinto ou aconteceu alguma coisa, ele foi colocado em disponibilidade. Então, ele tem que ser aproveitado em outro cargo. Parágrafo 1º. O aproveitamento do funcionário será obrigatório quando for recriado o cargo de cuja extinção recorreu à disponibilidade. Então, se recriarem o mesmo cargo, ele volta. Se não, um outro cargo com a natureza, com as atribuições e a remuneração igual. Segundo, quando houver necessidade de prover o cargo anteriormente declarado desnecessário. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá da comprovação ou capacidade física ou mental. Também o servidor passará ali pela junta médica para estar testando ali a sua capacidade física e mental. Artigo 38. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de mais tempo de disponibilidade. E no caso de empate, o que tiver mais tempo de serviço público municipal. Artigo 39. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não tomar posse no prazo legal, salvo caso de doença comprovada em inspeção médica. Então, se o servidor for convocado aí para o aproveitamento e ele não toma posse no tempo previsto, então, se ele não comprovar aí uma doença através de inspeção médica, então ele será cassado a disponibilidade e ele continuará aguardando surgir outra vaga. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será o funcionário aposentado. Seção 7. Da reversão. Artigo 40. A reversão é o reingresso no serviço público de funcionário aposentado por invalidez, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, a reversão, vocês prestem atenção que o critério da reversão, para vocês decorar, vocês associem que é a aposentadoria por invalidez. Durante as avaliações periódicas que o servidor tem que fazer por um determinado tempo, o médico constata ali, ele pode retornar ao serviço público, então o médico ali, o responsável da junta médica vai encaminhar um laudo para que ele possa retornar aos quadros. Parágrafo 1º. Para que a reversão se efetive, é necessário que o aposentado, primeiro, não haja completado 70 anos de idade, segundo, não conte com mais de 35 anos de serviços públicos, incluído o tempo de invalidez, se do sexo masculino, e 30 anos se for do sexo feminino. Terceiro, seja julgado apto em inspeção médica. Parágrafo 2º. No caso de funcionário do magistério, os limites estabelecidos no item 2 do parágrafo anterior será de 30 anos para o sexo masculino e de 25 anos para o sexo feminino. Artigo 41. A reversão dar-se-á a pedido ou a ofício, no cargo em que se deu a aposentadoria ou naquele em que tiver sido transformado. Parágrafo único. A reversão ex officio não poderá dar-se no cargo de vencimento inferior ao provimento da inatividade. Seção 8. Da readaptação. Artigo 42. A readaptação é a investidura do servidor estável em cargo mais compatível com a capacidade física ou intelectual, respeitada a habilitação profissional necessária. Então, a readaptação, vocês prestem atenção que é quando a pessoa tiver algum problema de saúde, tanto física como mental, que ela não possa mais desenvolver as atividades daquele cargo, porém, ela pode desenvolver outras atividades dentro da administração pública. Então, ela será readaptada em outro cargo. Artigo 43. A readaptação será feita em conformidade com o seguinte. Primeiro, dependerá da existência de vaga. Segundo, far-se-á em classe de provimento efetivo do mesmo nível de vencimento.
Terceiro, será precedida de exame médico no caso de readaptação física. E quarto, obedecerá às mesmas normas da transferência. Seção 9, da transferência. Artigo 44. A transferência é a passagem do funcionário estável de um cargo para outro de provimento efetivo, de mesmo nível de remuneração. Vamos entender isso aqui. A transferência é, vamos supor, tem o cargo de professor e tem o cargo de coordenador pedagógico. O cargo de coordenador pedagógico não necessita de concurso público. Tem que ser ocupado por um pedagogo, né? Então, aquela pessoa vai para aquele cargo, ele sai da sala de aula e vai se tornar um coordenador pedagógico, mas não há aumento na sua remuneração. Ou no mesmo caso, um guarda municipal, os cargos da guarda municipal todos têm que ser ocupados por servidores da guarda. Por exemplo, o administrativo da guarda municipal, aí tem um servidor ali que é formado em RH, né, gestão de recursos humanos. Ele é um bom escriturário, mas ele é um guarda municipal. Então a chefia resolve tirar ele das ruas e colocar ele como administrativo. Então ele continua sendo guarda municipal, porém agora ele está ocupando ali um cargo, uma função de assistente administrativo da guarda. Continua recebendo a mesma remuneração. Parágrafo 1º. A transferência dá-se a pedido à iniciativa da administração. No caso, o professor está ali na sala de aula, ele quer ir para a coordenação pedagógica. Ou o guarda está no serviço externo e quer trabalhar internamente. Então, ele pode fazer o pedido, a administração pública tendo essa vaga pode colocá-la. Ou então a própria administração pode fazer essa transferência. Parágrafo 2º. A transferência será a pedido nos casos de readaptação, quando o funcionário manifestar desejo de vir ocupar cargo que permita carreira de acesso. Terceiro, em virtude do funcionário já estar exercendo dentro da sua classe tarefas correlatas às da classe a qual deseja transferir-se. Terceiro, a administração proverá a transferência do funcionário quando verificar que este, primeiro, ocupa vaga em classe a qual se necessite de servidor para o exercício de tarefas mais específicas, estando exercendo tarefas secundárias e correlatas com a da outra classe. Então, o servidor já estava exercendo ali aquelas funções e a administração pública só oficializa isso. Segundo, exerce deficientemente as tarefas típicas da classe e denota a aptidão para exercício na classe para a qual se deseja transferir. Ou seja, no caso do guarda municipal, ele não está se dando bem ali, não está desenvolvendo o seu trabalho externamente, mas ele é um bom escriturário. Ele tem um curso de RH, então ele pode pedir para ir para o serviço interno. Parágrafo 4º. A transferência cuja iniciativa seja da administração pública deverá receber anuência por escrito do funcionário. Aquilo que eu falei anteriormente, né, que a administração pública ela pode transferir a pessoa, mas quando for para um cargo que a remuneração seja menor, tem que ter a anuência por escrito do servidor. Parágrafo 5º. Desde que a pedido, a transferência poderá se efetuar para a classe de nível de remuneração inferior ao do interessado. Artigo 45. A transferência subordina-se às seguintes condições. Primeiro, atendimento à conveniência do servidor. Segundo, atendimento aos requisitos para provimento da classe. Terceiro, existência da vaga. Quarto, está o servidor há pelo menos 1 ano no efetivo exercício do cargo de que se deseja transferir. Então, pessoal, tem que preencher todos esses requisitos para poder transferir, tá certo? E quinto, não haver concorrente inscrito ou habilitado por acesso ou transposição. O acesso e as transposições eles já foram julgado inconstitucional ao provimento da classe para a qual o servidor deseja transferir-se. Agora nós vamos falar da seção 10, da vacância. O provimento, como nós sabemos, é o ato de preencher os cargos. Já a vacância é quando vai vagar esses cargos. Então, artigo 46 vai falar assim: a vacância do cargo decorre de exoneração,
demissão, acesso, transposição e transferência. Então, como eu já falei, o acesso e a transposição já foram julgados inconstitucional pela transferência, a readaptação, a aposentadoria, posse em outro cargo de acumulação proibida, falecimento, artigo 47, a exoneração dar-se-á a pedido ou de ofício. O servidor pode pedir, por algum motivo para sair do cargo, ou se de repente ele cometeu alguma falta gravíssima e ele vai ser exonerado de ofício, tá certo? Parágrafo único. A exoneração de ofício ocorrerá quando se tratar de provimento em comissão ou em substituição, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório ou quando o funcionário não assumiu o exercício do cargo no prazo legal. Então, aquele servidor que em comissão, ele já é automaticamente exonerado de ofício. O servidor efetivo que ainda está em estágio probatório e foi julgado inapto, também ele pode ser exonerado. Tem que ser garantido o contraditório e a ampla defesa, e quando o funcionário não assumiu o exercício do cargo no prazo legal, como nós vimos lá anteriormente no exercício. Artigo 48. A vaga ocorrerá na data, primeiro, do falecimento, segundo, imediata, aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade, terceiro, da publicação, a linha A, da lei que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento, ou para determinar essa última medida se o cargo já estiver criado. A linha B, do ato que aposentar, exonerar, demitir, transpor, transferir, readaptar ou conceder acesso. E quinto, da posse em outro cargo de acumulação proibida. Então, pessoal, essas são as formas que vão vagar os cargos públicos, que vão abrir vaga para que a administração pública promova outro concurso para estar provendo essas vagas, tá certo? Bem, pessoal, essa foi mais uma aula do Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itaúsu, Goiás. Espero todos vocês na nossa próxima aula. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!